Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui, você que nos acompanha no canal Professor, viu? Olha, a investigação sobre o caso de Adélio Bispo foi encerrada. O mesmo, como você já sabe, ele aguarda sua transferência para sua cidade natal, o que não aconteceu até o momento. Mas o que todos querem entender é por que Adélio Bispo tem uma fala repetitiva, onde ele sempre coloca Bolsonaro como quem está o ameaçando em sua volta dentro do presídio. A maçonaria também seria um pano de fundo aí para poder manifestar todo o episódio psiquiátrico que ele está passando ou não. Olha, fomos investigar esses detalhes. Tiago Paregiani fez uma entrevista exclusiva aqui para o nosso canal com quem entende e está acompanhando há muito tempo esse caso. E hoje não é Joaquim de Carvalho não, tá? Vamos lá, vamos ver todos esses detalhes agora aqui no canal, viu? Exclusivo, uma entrevista que a gente estava buscando há alguns meses, na verdade, desde o ano passado. A gente está atrás desse convidado que é muito importante, muito influente na mídia, no judiciário brasileiro, no jornalismo brasileiro, e é com muito orgulho que eu trago aqui hoje os depoimentos desse cara que eu tanto admiro, Tiago Pavinato, né, jornalista que já trabalhou em vários veículos, se destacou na Jovem Pan, teve um problema ali, acabou saindo, né? A emissora, na verdade, a Jovem Pan, vive alguns conflitos existenciais, né? Eu espero um dia poder trazer o Pavinato para falar sobre essas outras coisas aqui. Mas o que temos hoje é um conteúdo para você, brasileiro, que quer tirar o nosso país a limpo, entender os bastidores da política, o que aconteceu de fato na questão da facada do Adélio Bispo, por que até hoje não descobriram quem foi o mandante do crime, né? Por que o Adélio Bispo enfiou a faca na barriga do Bolsonaro? Tem gente que fala que o Adélio estava ligado e próximo ao Carlos Bolsonaro, dias antes do crime, né? A gente repercutiu alguns vídeos aqui em relação a isso. Eu queria saber a opinião do Pavinato em relação ao caso do Adélio Bispo e queria saber também a opinião do Pavinato em relação ao grande erro do Bolsonaro que levou ele à não reeleição. Eu tenho aqui a minha opinião, todo mundo sabe qual que é a minha opinião e o grande erro que eu trago, vou falar para vocês já já, mas o Pavinato me traz um outro cenário que eu não tinha percebido e pode ser que realmente tenha sido essa a questão maior do que até a questão que eu acredito que tenha sido o fator preponderante para a não reeleição e o pior, a volta da esquerda ao poder aqui do nosso país. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe o sininho das notificações ativado e deixe o seu joinha. Se você já é inscrito no canal, deixe o joinha, compartilhe essa live nos grupos políticos, nos grupos de discussão com os amigos que você tem, para a gente trazer um conteúdo, porque aqui são dois jornalistas, né? Tiago Paregiani, Tiago Pavinato, para você tirar a sua conclusão através das nossas opiniões. É muito importante ter você aqui com a gente está chegando aí a 75 em alguns áudios que mando para ele. Deixa eu deixar aqui ele um pouquinho maior. Eu vou ficar muito pequenininho aqui do lado, mas o nosso convidado é a estrela do nosso programa. Então vamos lá. Primeira pergunta aqui, sem mais delongas, se você tiver aí o seu comentário ou a sua ressalva em cima da fala do nosso convidado, deixa aqui o seu comentário, mostra aqui o seu ponto de vista também, porque é muito importante a gente saber como você pensa, né? É muito importante saber o que você acha de tudo isso que a gente está trazendo. Vamos lá? Primeira pergunta para Tiago Pavinato. Vamos lá? Primeira pergunta, Pavinato, seria em relação ao caso Adélio Bispo, a facada, né? A gente vive de uma política que tem casos novos todos os dias, agora a possível nomeação do Dino por STF, mas os temas que ninguém resolve estão lá atrás, né? A facada do Bolsonaro, até hoje ninguém conseguiu entrevistar o Adélio Bispo, ninguém deixa ele falar, nem a irmã parece que tem acesso a ele no presídio, ou no hospício, não sei como que ele está qualificado ali na prisão que ele está cumprindo. Pessoas e jornalistas até dizem que ele esteve muito próximo nos dias que antecederam a facada do Carlos Bolsonaro. Como que você vê os rumores e o que há de fato por trás dessa facada? Você acredita que tenha sido uma ideia da esquerda, que possa ter sido uma ideia da direita, absurdamente falando? Porque
né, no frigir dos ovos, o que acabou elegendo o Bolsonaro presidente foi a facada. Isso é inegável, né? A popularidade dele subiu muito na época eleitoral por conta da facada, tanto que ele nem debate precisou fazer para ganhar a eleição. Eu queria saber a sua opinião em relação à facada dada por Adélio Bispo em Jair Messias Bolsonaro. E aí, vem a resposta agora, certo? Coloquei a pergunta para vocês verem, contextualizando totalmente, e agora é o Pavinato que responde. Vai lá. Bom, em primeiro lugar, o Adélio Bispo foi considerado inimputável, né? Por isso ele foi mandado para um hospital psiquiátrico judiciário. E quanto a não falar com ele, isso é uma decisão médica / judicial. O que eu não tenho certeza, mas a informação que eu tenho é de que a defesa do Jair Bolsonaro não recorreu dessa declaração de inimputabilidade, ou seja, de não consciência para fins de responsabilidade penal. Eu não sei se houve recurso ou não. A informação que eu tenho é que não houve recurso, e a parte mais interessada em saber se ele era uma pessoa capaz ou incapaz de entender os atos, os crimes, as condutas que ele comete, a parte interessada, é claro, é a parte da vítima. De qualquer maneira, por se tratar de um crime, o Ministério Público ele também deveria se pronunciar acerca desse estado mental do Adélio Bispo. E quando a gente está vivendo um momento como esse no Brasil, de quem matou Marielle, depois prendeu, não basta, quem mandou matar a Marielle, acharam o mandante, agora quem mandou o mandante mandar matar Marielle, isso nos deixa muito intrigado. Por que é que, no caso do Adélio Bispo, não se foi até o final? Por que a Polícia Federal não tem a mesma gana de saber quem tentou matar um candidato e depois presidente da República, mas tem uma gana enorme em tentar esticar o caso de uma vereadora do Rio de Janeiro? Eu não sei se foi plano de alguém, se da direita, se da esquerda. Não sei se foi um tiro certeiro, um tiro que saiu pela culatra, ou se foi mesmo coisa de alguém que não tem uma saúde mental digna de maiores investigações. Mas o fato é que, porque isso tudo está acontecendo no caso Marielle, devia também, por parâmetro, por justiça, acontecer no caso Adélio. Isso só mostra o descompromisso que os nossos órgãos de persecução criminal, Polícia, Ministério Público e Judiciário, têm com a verdade dos fatos, e que toda vez que nós vemos uma grande movimentação dizendo da preocupação com a verdade dos fatos, isso não passa de mera tática política, e é muito desestimulante para um profissional do direito estar diante de uma situação como essa. Falou tudo, né? Então, aqui, ele não tem uma opinião formada em relação a quem mandou, né, matar. A gente não pode, né? Como jornalista, a gente não consegue também fazer cravar nada. Se a polícia não conseguiu investigar, se a vítima, no caso o Bolsonaro, isso é que intriga, né? Por que o Bolsonaro não foi mais a fundo? Se eu sou atingido por uma faca, uma pessoa que eu sei quem foi, está preso, eu sou um presidente da República, eu, no mínimo, não querendo ferir nenhuma situação legal, no mínimo pediria uma reunião, pode ser pública, como vocês quiserem, com esse Adélio Bispo. Eu tenho muita curiosidade de saber como é o Adélio Bispo. Nem o Cabrini, foi até anunciado uma época que o Cabrini iria entrevistar o Adélio Bispo. Isso daria picos de audiência na televisão aberta ou qualquer lugar que seja veiculado isso um dia. Mas como a coisa está muito quente ainda entre Lula e Bolsonaro, eu acho que essa questão ainda não é possível. A hora que parar com essa palhaçada, essa polarização, vai ser mais acessível a questão do Adélio. Aí tudo que ele falar vai ser que nem o bandido da luz vermelha, né? Depois de 40 anos o crime já está prescrito, não serve para mais nada, aí vão conseguir essa declaração. Para ver, porque numa entrevista, nós jornalistas já conseguimos ver se a pessoa tem problema mental ou não. Né? O Cabrini conseguiria trazer essa resposta para a gente.
E nem isso a gente conseguiu até hoje. Nem isso, uma entrevistinha do Adélio Bispo, a gente conseguiu até hoje, de tanto que protegem esse cara. Né? Ele está guardado a 7 chaves, ninguém chega, parece que a irmã tem dificuldade de chegar até ele nesse hospital penitenciário que ele se encontra. Então é tudo muito nebuloso. E quando ele traz para o foco essa questão da Marielle, porque é um interesse da esquerda descobrir quem matou a Marielle, até quando foi divulgado e aí abafou, porque parece que não era quem eles imaginavam, e aí se calou, acabou o problema, né? Não existe a mesma gana para saber por que Adélio tentou matar um presidente da direita. E é isso que é muito esquisito no nosso país, né? E aí quando a gente fala, a esquerda é mais organizada que a direita, sim, muito mais. Por isso que conseguem manipular meios de comunicação, por isso que conseguem distorcer fatos, estão fazendo de tudo para prender o Bolsonaro, de tudo. O Valdemar Costa Neto, foram na casa dele, não defendendo, né, porque é um mensaleiro, a gente não pode deixar de lembrar que o Valdemar da Costa Neto é um dos acusados no esquema do mensalão, que foi tão falado aqui no nosso país, e ele é o presidente do partido que paga salário ao Bolsonaro hoje. Então a gente é bem olho aberto com essa questão, não passa pano para ninguém aqui. E pelo que eu sei, o salário do Bolsonaro é 20 mil reais. Mas quando a Polícia Federal tenta achar pelo em ovo na casa do Valdemar da Costa Neto e prende o Valdemar Costa Neto no carnaval por conta de um revólver 38 não declarado ou não registrado, como queiram, e uma pepita de ouro que veio de garimpo que vale 11 mil reais, é realmente pelo em ovo, porque não faz sentido. O Valdemar Costa Neto tem muito mais dinheiro na conta dele do que uma pepita de 11 mil reais. Vamos combinar, né? Ele não pagaria 20 mil pro Bolsonaro por mês se ele precisasse de uma pepita de 11 mil para poder se custear, viver e tudo mais. Então isso é pelo em ovo, na minha opinião. Mas tá aí o caso do Adélio Bispo. Quero seus comentários aqui em relação à declaração do Thiago Pavinato